Lidar com as imprevisibilidades do mercado e as constantes transformações nos hábitos de consumo é realidade de muitos empreendimentos e negócios no país, especialmente no pós-pandemia. E o setor automotivo não foge dessa estatística. Eis que surge a pergunta: estamos à beira de um colapso automobilístico no Brasil? Fique com a gente e descubra tudo. Em 2021, a saída da Ford do Brasil após um século de presença no país causou impacto. A montadora explicou que estava encerrando operações em vários locais e focando apenas na América do Norte, Canadá e Estados Unidos. Isso gerou alívio entre os brasileiros, que pensavam que a decisão não refletia a situação do país. No entanto, em 2023, diversas montadoras, incluindo a Fiat, Hyundai, Volkswagen, Jeep e Toyota, paralisaram a produção devido à drástica queda das vendas dos carros novos, levando às férias coletivas e planos de demissões voluntárias na indústria automobilística. Quando Márcio de Lima Leite, o atual presidente da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, anunciou uma projeção de crescimento de apenas 4% para o setor automotivo brasileiro em 2023, mesmo após uma sequência de anos muito desafiadores desde 2020, muitas pessoas ficaram surpresas com a tamanha cautela. Afinal, a pandemia já havia passado. A crise no fornecimento de semicondutores e outras matérias-primas também. O governo estava prestes a mudar e a sensação que tínhamos no final do ano passado era de que agora as coisas vão melhorar. Contudo, esse melhorar se revelou um processo mais complexo do que parecia, pois depende de um contexto mais abrangente do que apenas o mercado de automóveis. Não se pode ignorar que anos de aperto no poder de compra da população, um endividamento de 70 milhões de brasileiros, taxa de juros elevadas e uma pandemia, inevitavelmente teriam consequências. Parte da fatura foi cobrada no início de 2023. No final de fevereiro, a Volkswagen já havia interrompido completamente a produção em suas fábricas nacionais e concedido férias coletivas a milhares de funcionários. O cenário foi o mesmo para a GM e a General Motors, a Stellantis, o grupo que inclui a Fiat, a Jeep, a Ram, o Peugeot e o Citroën, entre outras marcas, e também Hyundai. A Stellantis, inclusive, encerrou o segundo turno de produção em Porto Real, Rio de Janeiro, onde são fabricados veículos da marca francesa Peugeot e Citroën, que antes faziam parte do extinto grupo PSA. Outras fabricantes, como a Honda, também têm tomado medidas pontuais e discretas para interromper temporariamente a produção. Isso é feito com o objetivo de evitar que os estoques fiquem excessivamente cheios e que os preços de seus produtos sofram uma desvalorização significativa. Embora a lei da oferta e da procura seja fundamental na lógica econômica, a indústria automobilística age estrategicamente para evitar um excesso de oferta, como uma medida de autopreservação. O objetivo é impedir que seus veículos percam mais valor do que a indústria seria capaz de suportar. Essa abordagem pode parecer injusta para os consumidores, e de fato é. Mas os empresários estão cientes desse cenário desde a crise de 1929, quase um século atrás. Mesmo diante disso, as concessionárias continuam oferecendo modelos como Jeep Renegade, Compass, Commander ou Fiat Toro, com descontos generosos. No entanto, é importante notar que desta vez a medida está relacionada menos à falta de peças e mais a excesso de carros em estoque, tanto nas fábricas quanto nas concessionárias. E obter crédito para comprar um automóvel tem se tornado uma tarefa cada vez mais difícil nos últimos tempos, a ponto de menos 1/3 das vendas do nosso mercado serem realizadas por meio de financiamento. Isso ocorre em um país onde o carro custa 100 vezes mais do que o nosso salário mínimo, cerca de 10 vezes mais do que nos Estados Unidos. Por que não temos no Brasil a mesma oferta de carro dos Estados Unidos? Essa é uma pergunta recorrente e as respostas envolvem tanto o perfil de consumidor quanto a infraestrutura dos dois países. É claro,
a distância entre o poder aquisitivo da população e o valor cobrado para os carros em cada um dos territórios. No Brasil, não tem como negar, o carro está custando caro. O valor fica ainda mais elevado quando compramos com ticket cobrado por modelos equivalentes nos Estados Unidos. Um Nissan Versa, por exemplo, parte de pouco mais de US$ 15.000, ou seja, R$ 77.000, enquanto aqui já superou R$ 100.000. Vale lembrar que atualmente o salário mínimo americano está em $7,30 por hora. Considerando uma carga de 220 horas trabalhadas por mês, que é usada no Brasil, um trabalhador nos Estados Unidos receberia $1.606 por mês, o equivalente a R$ 8.261,87 Já por aqui, na mesma carga horária, um colaborador recebe mensalmente o mínimo de R$ 1.320. Assim, já podemos ver a grande diferença. Para entender se um veículo é barato por lá e é caro por aqui, vamos te dar um exemplo do Chevrolet Bolt, com base em quantos salários mínimos locais são necessários para comprá-lo em cada um dos países. Enquanto nos Estados Unidos o carro custa $41.147, o equivalente aproximadamente a 213 mil, no Brasil, o mesmo carro seria vendido por 329 mil. Além disso, os salários mínimos necessários para comprar o carro são muito diferentes. Nos Estados Unidos, seria necessário um salário mínimo que representasse 26 vezes o valor do carro, enquanto no Brasil, seria necessários 249 salários mínimos para adquiri-lo. Ou seja, apenas uma pequena parcela dos 200 milhões de habitantes conseguiriam pagar à vista pelo sonho. Ou seria o privilégio de um carro novo? Outro fator que contribui para a situação foi o caos na cadeia de suprimentos globais. Com portos fechados, especialmente na China, as montadoras enfrentaram um gargalo na produção, inflação global e uma demanda artificialmente elevada. Essa escassez se tornou um ciclo vicioso, impulsionando ainda mais os preços. Embora as cadeias produtivas tenham se normalizado após a pandemia, os preços não recuaram e os juros aumentaram consideravelmente, tornando os carros astronomicamente caros. A falta de opções de pagamento afeta injustamente o povo brasileiro. E no início de 2023, o cenário começou a inverter, com menos compradores dispostos a pagar altos valores, resultando em carros novos encalhados nas concessionárias. A questão que se coloca é se há perspectiva de melhora a curto prazo, ou se estamos diante do fim da indústria automobilística brasileira. Entretanto, como sair dessa situação? Não existe uma solução mágica. O país precisa retomar a criação de empregos de qualidade e salários dignos. As famílias de classe média e média baixa precisam ter um poder de compra mínimo para adquirir veículos. Além disso, é essencial que o crédito se torne mais acessível e econômico, enquanto o cenário macroeconômico não passar por mudanças significativas. Continuaremos com o mercado estagnado, dependendo principalmente de vendas à vista ou para frotas, resultando em pátio cheio de veículos não vendidos e capacidade de produção subutilizada. Porém, esse efeito pode ser limitado. Outra alternativa seria o retorno do carro popular, visto que as montadoras estão lucrando mais, vendendo menos carros a preços elevados. Carros mais acessíveis são essenciais para atender às necessidades dos consumidores brasileiros. E nesse contexto surge uma questão bem intrigante sobre a possível manipulação do mercado pelas montadoras, que perceberam a lucratividade em vender menos carros a preços mais altos, levantando a questão se estamos enfrentando uma crise sem precedentes. Mas calma, talvez haja uma luz no fim do túnel. O setor automotivo teve um desempenho variado no mês de setembro, registrando a venda de quase 188 mil carros,
um aumento de 3,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, mas uma queda de quase 4,8% em comparação com o mês anterior, agosto, quando foram vendidos cerca de 197 mil veículos. No acumulado deste ano, as vendas atingiram 1,35 milhão de carros, um aumento de 11,2% em relação aos 1,21 milhão vendidos no primeiro 8 meses do ano passado. Apesar desse crescimento, há dúvidas sobre a manutenção desse ritmo até o final do ano. Em julho, houve um aumento significativo nas vendas de carros devido ao incentivo fiscal do governo, o que influenciou os números deste ano. Esse efeito também se refletiu nos meses de junho e agosto, pois o benefício começou no final de junho e terminou no início de agosto. No entanto, essa medida pode ser comparada em vender o almoço para comprar a janta. Quanto às perspectivas de melhoria, a taxa de juros de financiamento teve uma redução significativa em julho, atingindo 1,81% ao mês, a menor dos últimos 21 meses. No entanto, ainda estamos longe das taxas de 1,3%, registrada 3 anos atrás. E o ritmo atual da taxa básica da Selic sugere que não devemos esperar melhoras significativas na redução da taxa de juros. Um dos maiores destaques foi a ascensão dos carros eletrificados no mercado brasileiro. Em agosto, 1 em cada 2 carros eletrificados vendidos era de uma marca de origem chinesa, como a Caoa Chery, a GWM e a BYD, que dominou o mercado dos carros 100% elétricos, abocanhando 60% desse segmento. É possível que a previsão da Anfávia para o mercado deste ano não tenha sido tão boa quanto pareceu inicialmente. A indústria automobilística precisa repensar sua estratégia, buscando modelos mais acessíveis, investindo em inovações tecnológicas. Afinal, o mercado brasileiro é vasto e a procura por carros populares ainda é significativa. E vocês, o que acham desse cenário? Deixa aqui nos comentários. Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal, curte, compartilha, comenta, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Muito obrigada a todos, um abraço, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.